Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando o programa Resenha de Mercado na nossa Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Eu me chamo João Fernando, sou gestor de negócios e a partir deste momento vou passar para vocês aí todas as informações que fizeram preço no nosso mercado financeiro e também, informações aí do nosso mercado corporativo da semana passada, já preparando você para a próxima semana, para essa semana que a gente tá. Então, para você que está assistindo aí o nosso programa, seja muito bem-vindo. Não esquecendo, pessoal, sigam todas as redes sociais aí da nossa rádio, da Estúdio, onde a gente coloca vários materiais, né? E também o Resenha de Mercado JF, nós estamos em todas as redes sociais. E se você quiser ser um patrocinador do nosso programa, você pode entrar em contato com o comercial da rádio ou com o comercial do Resenha de Mercado. O WhatsApp nosso, 45 30 37 24 33. Tá bom, pessoal? Então, bora lá falar de investimento, bora lá falar de mercado, aquilo que vem acontecendo no mercado aí na última semana, né? Que mês agitado, que ano, que começo de ano, nós estamos aí indo pro quarto, né, pra segunda parte do quarto mês do ano aí, do mês de abril, e que ano que a gente tá tendo, né, pessoal? Ninguém esperava que o ano ia ser dessa forma. Todos os anos aí parece que o mercado tá se superando, mas para quem tem informação, né, sempre falo para vocês, para quem tem conhecimento não existe informação ruim, existe apenas informação e você sabe o que fazer com ela, você vai saber rentabilizar. E se você quiser saber mais como que você vai fazer isso, entra na nossa comunidade, veja qual rede social você vai ver um corte depois do nosso programa que você estiver vendo num vídeo. Entra na rede social, só escrever lá no direct, lá na rede social, nos comentários, fala que você quer entrar na nossa comunidade, que a gente vai mandar o link para você entrar dentro da nossa comunidade, a comunidade Resenha de Mercado. Tá bom, pessoal? Então bora lá falar do que aconteceu essa semana, que tem bastante coisa pra gente comentar, né? Vamos lá falar um pouquinho do investimento. Então, Ibovespa, né, pessoal? Aí quase batendo os 130 mil pontos. Acabou tendo uma queda na semana retrasada. E na semana passada aí, né, o Ibovespa acabou tendo uma alta aí de 2,61, tá? Na semana, recuperando um pouquinho aí a queda que teve, né? E no ano aí um acumulado de 7,93. Lembrando que, se eu não me engano, né, o Ibovespa chegou a bater quase 10% no começo do ano, né? Agora deu uma recuada e a tendência, pessoal, agora com algumas coisas que eu vou passar para vocês aí, macro, tá? A tendência, na minha visão, é que o Ibovespa ele continue caindo, tá, pessoal? Porque realmente a grana terminou. A gente está vendo que os investidores eles só vão comprar Brasil realmente se outros lugares não tiver tão interessante assim, né? A gente não vê fluxo vindo para o Brasil. Aliás, nós tivemos aí, né? Já falei no programa passado para vocês, não sei se foi o último ou o penúltimo. A gente mostrou para vocês aí que nós tivemos a maior saída de dólares da nossa bolsa, né? E quem que está comprando bolsa? São as pessoas físicas, né? Os fundos aí estão esperando para ver se cai mais, para eles poderem rentabilizar mais, tá bom? Vamos lá, falar um pouquinho aqui de SP500, né? O SP500 aí, ele deu uma recuperada agora nessa primeira, nessa semana aí, tá? Ele teve uma recuperação aí e praticamente no 0 a 0, né, pessoal? 0,52 de alta. E no acumulado do ano aí, o SP500 com uma queda aí de quase 10%, 9,98. A gente continua mantendo a nossa tese, né, pessoal? Isso aí, na minha concepção, não é nenhuma recomendação, mas é compra. Nós estamos tendo uma janela de oportunidade para compra de ações americanas. Eu vou passar aqui para vocês no programa, segundo o site Invest, algumas oportunidades que a gente tem no mercado americano. Não é nenhuma recomendação, mas eu vejo como uma oportunidade. O dólar caindo é oportunidade de compra. Ah, mas os Estados Unidos vai colapsar, a moeda americana não vai ser mais a moeda de reserva, a China já está com um sistema de compensação de pagamentos que vai substituir o SWIFT, que é o sistema americano. Pessoal, entenda uma coisa, 40% de todas as transações e dívidas mundiais são dolarizadas. Vai acontecer do dólar ser substituído? Vai acontecer, mas não vai ser amanhã, nem vai ser ano que vem. Os Estados Unidos ainda é a maior potência mundial. Falando de mercado de capitais, é mais de 50% da concentração do mercado de capital mundial. Então a grana tá lá. Para os Estados Unidos quebrar, vai ter que quebrar muita gente antes dos Estados Unidos. O mercado inteiro vai ter que ser reformulado. E uma coisa que você tem que entender: as empresas que nós investimos nos Estados Unidos, pessoal, são empresas que não vendem só para o mercado americano, são empresas globais. Se você pegar as empresas que mais performam hoje dentro do Brasil,
né? Se você pegar, por exemplo, Petrobras, se você pegar, por exemplo, VEG, Embraer, enfim, o próprio Itaú, que é um banco, são empresas que não têm receita só no Brasil, são empresas que têm capital aberto no mercado americano, são empresas que são dolarizadas, são empresas de mercado mundial. Então, se essas empresas estão lá fora, se essas empresas são empresas de mercado mundial, né, que capitalizam no mundo todo, né, que vendem para o mundo todo, por que raio com cargas d'água você investe só no Brasil, você é investidor? Você tem a tua graninha só no CDB, você tem a tua graninha só no Tesouro Direto. Você precisa diversificar a tua carteira. Ah, mas o mercado americano vai quebrar, o Trump tá fazendo um monte de coisa errada lá. Sim, ele tá fazendo. Sim, pode ter muito problema nos Estados Unidos, mas as empresas americanas, as boas empresas americanas, não vão quebrar. As boas empresas americanas, elas não vão parar de performar. Aliás, elas podem até quebrar. Só que vai quebrar muita gente antes dessas empresas quebrarem, tá? Muita empresa aqui no Brasil vai quebrar. Veja, pessoal, eu sempre falo para vocês aqui, China e Estados Unidos são os dois motores do Boeing, que é o planeta. Se uma dessas turbinas parar, o avião vai cair. O avião vai cair. Então, assim, eu não vou investir nos Estados Unidos porque os Estados Unidos vai quebrar. Cara, então você não investe em lugar nenhum. Vai comprar lá criptomoeda, vai comprar ouro, não é nenhuma recomendação. Mas se os Estados Unidos quebrar, vai quebrar todo mundo antes. Vai quebrar todo mundo antes. Pessoal, e eu não sou, quando eu falo aqui pra vocês, eu não tô defendendo os Estados Unidos. Não tô defendendo, eu tô falando de investimento. Tô falando de investimento e de tese de investimento. Eu tô falando dessa tese aqui desde do final de 2022. Nós estamos em 2025, né? 22, em 3, 4, 20, quase 3 anos eu tô falando dessa tese americana. E vai continuar, o mercado americano vai continuar dando muito mais oportunidade que outros mercados. Não é que o Brasil não tem oportunidade, tem, mas os Estados Unidos têm muito mais oportunidade. Falando do dólar, né, fechou a 5,80 com uma queda aí de 1% nos últimos 5 dias, né? E no acumulado do ano, o dólar deu uma recuperada, né? Chegou com uma queda de quase aí 10% também e tá com uma queda aí de 6,11, 5,80. Pessoal, uma baita oportunidade para que a gente continue dolarizando a nossa carteira. Veja, Brasil, um membro do governo falou, não como governo, ele deixou bem claro na fala dele. Eu não lembro quem que é o cara, mas era um dos secretários do vice-presidente da República. Ele falou numa conferência e ele falou que aquela fala era personalíssima, ou seja, que ele estava falando que aquilo não era a visão do governo. Mas ele disse que o Brasil deveria começar a pensar em ter uma reserva de criptomoeda também. Veja, pessoal, uma coisa que você tem que entender, tá? Vamos lá. Uma coisa que você tem que entender. Os governos, os mercados, os tubarões, os grandes investidores, eles já entenderam que a criptomoeda é uma coisa sem volta. Vamos falar de Bitcoin, que o Bitcoin é uma coisa sem volta. Então, eles estão investindo nisso. Eles vão investir cada vez mais. Os Estados Unidos já assinou, né? O presidente já assinou uma proposta para ser criada uma reserva de criptomoeda, para ela contrabalancear a moeda fiat, que é a moeda de impressão, que é o dólar. O dólar, ele é impresso todos os meses, milhares de dólares, para poder abastecer o mundo e para poder abastecer essa inflação que é demandada pelo mundo, tá? Vamos lá. Brasil, mesma coisa. O real, ele é impresso. Esse governo está fazendo isso, o governo passado fez isso, existem vários mecanismos para fazer isso, tá? Mas existe um estímulo de expansão monetária, que é um estímulo que não vai se sustentar ao longo do tempo. O que acontece, pessoal? O dinheiro, cada vez mais, ele vai perder poder de compra. Aí você fala assim, mas então por que comprar dólar? Porque o dólar, historicamente, já falei isso para vocês, ele desvaloriza metade do que o real se desvaloriza, menos da metade. Ou seja, se você dolarizar uma parte do teu patrimônio, você vai perder menos do que se você tivesse ele em real. Porque uma coisa que você tem que entender também, você ganha em real, mas você vive em dólar. Nós ganhamos em real, mas a gente vive em dólar. Tudo que a gente vai comprar é dolarizado. Tira isso da sua cabeça. Quando o governo fala que você não come dólar, você come dólar sim, você respira dólar, você vive dólar, tudo é dólar. Então entenda isso. Você precisa dolarizar a tua carteira para aprender a investir em empresas que vão ter uma rentabilidade maior do que o poder da corrosão da inflação, para que você possa proteger o seu patrimônio. E se você quiser saber mais, entra lá na nossa comunidade, que lá a gente fala bastante sobre isso aí, tá bom? Bitcoin, pessoal, Bitcoin tá no range aí de 84 mil dólares, com tudo isso que vem acontecendo. Aí as pessoas falam assim, a tese do Bitcoin não
ela não tá se provando, porque toda vez que a gente tem um pânico no mercado, o Bitcoin ele começa a cair, ele é volátil. Pessoal, entenda uma coisa, o Bitcoin é muito novo, o Bitcoin do final de 2008, 2009. Entenda uma coisa, o Bitcoin vai ter oscilação, tá? O Bitcoin para ele ter uma rentabilidade igual a do ouro, que vai oscilar menos, mesmo assim o ouro oscila, mas bem menos, isso vai levar muito tempo. Então é uma tese, é uma tese. Você tem que ter aguentar dor de estômago para a oscilação do Bitcoin. E o Bitcoin é uma coisa de longo prazo, é uma tese de longo prazo, tá? Então o Bitcoin aí praticamente no 0 a 0, uma alta de 0,86 e no ano está com uma queda de quase 10%. Mas por exemplo, pessoal, hoje eu tenho uma rentabilidade de mais de 135% no Bitcoin, histórica, né? Porque eu comecei a comprar Bitcoin há 5, 6 anos atrás, né? Então não é nenhuma recomendação, mas também eu vejo como uma oportunidade, porque veja, pessoal, quanto mais o Estado, seja ele qual for, imprime dinheiro, quanto mais imprime dinheiro, mais o dinheiro desvaloriza. E mais o Bitcoin tende a valorizar. Mais o dinheiro desvaloriza. Mais o Bitcoin tende a valorizar. Veja, por exemplo, quanto custava um Bitcoin há 10 anos atrás, quanto custava um carro há 10 anos atrás. Com quantos Bitcoins você precisava para comprar um carro há 10 anos atrás. E veja quanto que você precisava para comprar o mesmo carro há 10 anos atrás e quanto você precisa hoje em real. Você vai ver que o real desvalorizou muito mais que o Bitcoin. Muito mais. Eu sempre falo para vocês, a maior perversidade que existe hoje no mercado econômico é o nosso Estado. É o modelo econômico que o nosso Estado proporciona para nós. E eu estou falando aqui de novo, vou sempre reiterar, eu não sou contra o Estado. Eu acho que o Estado não deve acabar. Eu sou a favor do Estado. Agora o Estado tem que ser reformado. A forma que está aí é uma forma que ela é insustentável e ela penaliza os mais pobres. Eu já mostrei isso para você várias vezes. O pobre vota nesse governo, ou em qualquer outro governo populista, que todos eles são, né? Falando que vai dar benesse, mas eles não estão, não existe benesse, não existe almoço grátis. Todo o dinheiro que é impresso, todo o dinheiro que é criado, na verdade, é uma dívida no tempo. É uma dívida no tempo, alguém vai ter que pagar essa conta lá na frente. Por isso que eu falo para vocês, hoje, quando você vai comprar um carro, quando você vai comprar uma moto, você está pagando a conta de 30 anos atrás. Olha quanto custava uma casa 30 anos atrás, olha quanto custa uma casa agora. Olha quanto custava uma casa antes da pandemia, olha quanto custa agora. Olha quanto custava uma caminhonete antes da pandemia, olha quanto que custa agora. Então toda vez que o governo imprime, dá benesse para alguém, ele está antecipando o valor no tempo, isso vai ter que ser pago. O valor que a gente paga num carro, numa casa, numa moto, num celular hoje, a gente está pagando a conta de 10, 15 anos atrás. Por isso que eu sempre falo para vocês, por isso que a bicicleta é o preço de uma moto, a moto é o preço de um carro, o carro é o preço da caminhonete, a caminhonete é o preço de um ônibus, e o ônibus hoje é o preço de um apartamento, e o apartamento hoje é o preço de um prédio. Por isso, quem faz isso é o governo, entendeu? Olá, pessoal, falando aqui um pouquinho de fundos imobiliários. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Fundos imobiliários, tá? O IFIX aí a 3.333 pontos, né? Uma alta aí de 2,67 na semana. E os fundos imobiliários aí uma boa recuperação no ano, aí quase 7% de recuperação. E aí, pessoal, bora lá falar um pouquinho do que vem acontecendo no nosso mercado, tá, pessoal? Aqui, em meio tarifaço, comércio Brasil-Estados Unidos bate recorde no primeiro tris e atinge 20 bilhões de dólares, tá? Corrente de comércio cresceu 6,6% ante 2024 e alcançou o maior valor na série histórica, com superávit para os Estados Unidos, tá? A conta corrente do comércio Brasil e Estados Unidos alcançou 20 bilhões no primeiro trimestre de 2025, maior valor já registrado no período, segundo dados divulgados na segunda-feira, dia 14, agora do mês de abril, tá? Segundo a Câmara Americana de Comércio para o Brasil, tá? O montante representa uma alta de 6,6 em relação ao mesmo período de 2024. Apesar do avanço, o Brasil teve um déficit comercial de 654 milhões, tá? Resultado das exportações de 9,6 bilhões e importações de 10 bilhões. Então a gente aí importando mais dos Estados Unidos do que eles vinham exportando, do que a gente vem exportando para eles, né, pessoal? E aqui, né, dólar cai, mais Selic não chega a 15.
As apostas dos gestores em ajustes ao tarifaço, tá? Diversas casas mostram um consenso por R$ 1 valorizado e chance maior do BC não subir ou do BC subir a Selic em menor grau do que o precificado atualmente pelo mercado. Diante do cenário internacional, marcado pela imposição de tarifas comerciais pelos Estados Unidos e pela crescente incerteza fiscal no Brasil, gestoras locais de renome ajustam suas estratégias e projetam um real mais valorizado, além de uma trajetória menos agressiva para a Selic, sinalizando a crença de que a taxa de juros pode não atingir 15%. E aí, vamos lá, pessoal. A longo prazo, não acredito, tá? Sabe por que eu não acredito? Porque eu vou mostrar uma matéria pra vocês aqui, né? Pra ver se você já tirou a sua grana no Brasil. Sabe por que eu não acredito? Pode ser que a curto prazo o real se valorize, mas a longo prazo, a médio e longo prazo, não vai se valorizar. E aí eu pergunto pra você, já tirou o teu dinheiro do Brasil hoje? Não. Você já tirou o teu dinheiro do Brasil? Olha só essa notícia aqui, pessoal. Veja. E a maioria das pessoas não estão comentando isso aqui. Pessoal, dá uma olhada nessa notícia aqui. Governo admite falta de dinheiro em 2027 e economistas falam em cenário irrealista das contas públicas. O governo deixou os precatórios de fora da revisão de gastos programada para a administração federal em 2026. Mas esse custo será retomado na próxima gestão. Então vamos lá, pessoal. Olha só. O projeto de diretrizes orçamentárias, a LDO 2023, traz alertas importantes ao governo na avaliação de economistas do mercado. Pessoal, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Olha só, o governo, o nosso governo, ele está admitindo, tá, que não tem dinheiro para pagar tudo em 2027. Ou seja, em 2027 não vai ter grana para bancar a máquina pública. Aí eu falo para vocês, as emendas de relatores lá, né, foi aumentado esse ano de novo. 2026, quando chegar 2027 que for a próxima gestão, sabe o que vai acontecer? Não vai ter grana. O Estado não vai entrar em default, né, porque vai conseguir fazer mais dívida, mas não vai ter grana. Sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Ele vai ter que pagar uma Selic, ele vai ter que pagar uma taxa de juros absurda para conseguir investimento. O dólar vai sair do país, vai subir, a gente vai ter inflação, a gente vai ter uma taxa de juros gigantesca, a gente praticamente vai inviabilizar investimento privado, né? E o dólar vai disparar. Então, assim, aquilo que eu falo para vocês, acabei de mostrar a matéria para vocês aqui, gente. Eu não consigo ver no médio e longo prazo dólar baixando no Brasil. Gente, 2027 tá aí. E 2026, eu não sei se vocês sabem, mas é ano de eleição. Ano de eleição é ano em que o governo não faz dieta. Aí sabe o que o governo tava falando pra nós? Assim, ó. Sabe o que vai acontecer, gente? Eu não fiz dieta o ano todo, né? Eu não fiz dieta meu mandato todo. Aí, 2026, né? 2026, que daí é ano de eleição, que o governo tá indo pro resort no final do ano, que é o final do ano dele, aí eu vou fazer dieta. O governo não vai fazer, cara. O governo não vai fazer. Sabe o que vai acontecer? A gente vai ter mais e mais e mais problema. Então, assim, o governo já está admitindo que vai faltar dinheiro, que não vai ter dinheiro. E outra coisa, todas as receitas que o governo estimaram, elas estão super estimadas. Eles não vão arrecadar o que eles estão falando que vão arrecadar. Eles estão falando de superávit agora, se eu não me engano, em 2026, de 0,25. Não vai acontecer. As contas não vão fechar. As contas não vão fechar, tá? Ó. Aqui a matéria, tá? Da CBN, ela diz o seguinte, ó. O que foi apresentado revela a inconsistência matemática dos números do governo, que é muito otimista nas receitas e nas despesas. Mesmo assim, o arcabouço não para em pé para 2027. O que mostra que a regra fiscal só compra tempo, disse esse. O economista destaca que a projeção do crescimento do PIB é 2,5 no ano que vem. E está acima da expectativa do mercado. Não vai crescer, tá? Conforme o relator Carlos Zaratini, do PT, o tema dos precatórios precisa ser resolvido em projeto específico sobre deixá-los ou não dentro do arcabouço fiscal. Jesus Maria José. E que
esse não é o tema da LDO. Sabe o que o governo quer fazer? O governo, ele quer tirar gasto de dentro da onde deveria estar o gasto. Ou seja, nós temos uma previsão de gasto aí de 100 mil reais no ano, por exemplo, na tua casa. Eu tenho uma previsão de gasto de 100 anos, de 100 mil reais no ano. E a previsão de receita é de 110. Aí tua mulher tá olhando as contas lá, viu, amor, mas você não colocou aqui o financiamento da casa, o financiamento do carro? Ah, não, mas esse eu vou deixar fora. É o que o governo faz. A conta não fecha. A conta não fecha. Ó, vai ter que ser uma discussão profunda que o Congresso vai ter que fazer de como adequar. Nós temos um volume de precatórios que está aumentando desde meados do governo Bolsonaro, tá? Não é desse governo, não. Esse número cresceu muito. É bom lembrar que ele deu calote durante um ano, né? O nosso governo pagou o que estava atrasado, de 923 bilhões de precatório. Que não é bem verdade, tá? O Bolsonaro, ele não foi bem um calote que ele fez, tá? Mas vamos lá. Mas também não deveria ter feito o que fez. Então, pessoal, o que acontece aqui? As contas não fecham. As contas não fecham. Você acha que o dólar vai cair? Por isso que eu mantenho minha tese de investimento nos Estados Unidos. Ah, mas os Estados Unidos tem problema. Tem um monte de problema. Mas não é igual ao Brasil, gente. Não é igual ao Brasil. Não é igual ao Brasil, tá? Não é. A gente pega aí, cara, é surreal. E aqui, né, outra coisa bem interessante aí que eu falo que eu gosto de trazer para vocês aqui, para você ver como que é a administração pública. TCU abre auditoria sobre perda de 14 bilhões de dólares no fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil. Pessoal, vocês viram isso aqui? Vocês viram o que aconteceu? Olha só isso aqui, pessoal. Isso aqui é uma matéria da Gazeta do Povo falando que teve um rombo de 14 bilhões de reais no fundo de pensão do Banco do Brasil. Assim como aconteceu aquele rombo no fundo de pensão dos Correios, a gente, segundo a investigação do TCU, não está comprovado ainda, pode ter um rombo de 14 bilhões de reais. Até a pensão das pessoas está correndo isso. Foi o que aconteceu nos outros governos do PT, é o que está acontecendo agora. E veja, pessoal, eu não tô falando mal do governo, eu não tô atacando o governo. Essa aqui é a forma que a máquina funciona. É a legalidade que eles têm para fazer isso. Nós precisamos blindar. Nós precisamos blindar o Estado do governo. Mas você, cara, coisa ilógica. Blindar o Estado do governo, sim. Existem outros países, como Portugal, em que o presidente, a Câmara dos Deputados, eles têm uma barreira. Eles têm uma barreira. Eles não conseguem acessar algumas camadas do Estado. Nós temos que ter um projeto de país, não um projeto de governo. Nós temos que ter um projeto de Estado. Só que como a máquina é feita, e a maioria dos políticos não querem mudar isso, a gente tem projeto de governo. Cada 4 anos muda tudo. Isso está errado. Por exemplo, estatais. Pessoal, não vou entrar no mérito aqui, mas eu não sou contra estatal. Eu acho que estatal tem que ter sim, algumas estatais. Mas o governo não deveria ter influência na estatal. Tá? A estatal tem que criar regras para que o presidente da estatal não seja ninguém indicado pelo governo, que seja um plano de carreira, que sejam empresas independentes. Né? A gente tem que descolar essa coisa aí do Estado, como existe em outros países. Né? E aqui outra matéria, né, pessoal? Que bem polêmica aí, falando um pouquinho sobre o governo Lula, né? Governo Lula promulga acordo entre Mercosul e Estado da Palestina. Pessoal, Estado da Palestina não existe. Não sei se vocês sabem disso. Entre os produtos que poderão ser comercializados estão animais, bens, produtos de pesca marítimas e matéria-prima. Pessoal, olha só, o governo Luiz Inácio Lula da Silva promulgou um acordo de livre comércio com o Estado da Palestina e o Mercosul. O Estado da Palestina não existe, tá? O bloco econômico formado inicialmente por Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Bolívia, entre os produtos que poderão ser comercializados estão animais, bens, produtos de pesca marítima e matéria-prima. A negociação havia sido ratificada pela gestão brasileira e necessitava de promulgação. O que o governo fez? Ele fez um acordo com o Estado da Palestina, que é um Estado que não existe, para um livre comércio com essa galera aí. Pessoal, olha o tipo de gente que a gente está fazendo. Negócio, Estado da Palestina não existe. Quem que administra o Estado da Palestina? Dá uma pesquisada aí, tá?
E agora, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui de Bitcoin. Isso aqui é uma matéria bem interessante que saiu, tá? Os comentários de Michael Saylor sobre custódia de Bitcoin regulamentada foram criticados por Vitalik, né, que é um outro gestor, né? De acordo com a The Rock, cofundador do Ethereum, Vitalik Buterin, recentemente criticou as opiniões do fundador da MicroStrategy, Michael Saylor. Em uma entrevista recente na Nova Zelândia, né, na New Zealand Herald, Saylor disse que as preocupações sobre o uso de entidades reguladas para manter o Bitcoin deveriam ser principalmente de anarquistas paranoicos de criptomoedas. Ele elaborou sobre o porquê que o Bitcoin é um ativo digital superior e uma reserva de valor, e argumentou que ele deve ser visto como uma moeda digital crucial para o processo humano. Pessoal, o que aconteceu aqui, tá? O Michael Saylor está sendo bastante criticado, né? Porque parece que ele fez alguns comentários aí em que ele é a favor, né, da custódia ou de alguma regulação em relação ao Bitcoin. E por que ele tem esse interesse? Pessoal, como todo mundo tem interesse, tá? Existem alguns boatos aí que ele quer fazer com que, de repente, a empresa dele se transforme, né, numa custodiante aí de Bitcoin, né, numa das empresas aí que vai ajudar a fazer a regulação do Bitcoin. Então parece aí que ele está falando coisas que são contrárias àquilo que deveria ser o que o Bitcoin deve ser para as pessoas, né, que é uma autocustódia, né, que é um mecanismo onde as pessoas podem se livrar, né? Ou de repente podem se proteger do Estado, né? Então ele foi bem criticado em relação a isso aí. Também não concordo com a fala dele, né? Mas vai acontecer, pessoal. Vai acontecer. O Estado vai tentar regular, tá? As grandes empresas vão tentar regular. Eles vão tentar fazer com que o Bitcoin fique na mão desses grandes players, tá bom? Quem são os grandes donos do Bitcoin no mundo, tá, pessoal? E aqui uma matéria, tá? O valor do Bitcoin atingiu sua máxima histórica e está esta semana, tá? Isso aqui foi o dia da matéria, foi em março, tá? Em patamares altos. Aí, pessoal, essa matéria aqui fala um pouquinho sobre a custódia do Bitcoin. E eu não sei se vocês sabem, mas o Bitcoin, mais de 50% do Bitcoin estão na mão das pessoas, né? Segundo alguns estudos, ninguém sabe exatamente como que é, mas, por exemplo, hoje estados, ETFs, as grandes empresas, as grandes exchanges, eles têm muito menos do que aquilo que está na mão das pessoas. Então, por isso que quem é defensor do Bitcoin sempre fala para as pessoas não venderem, para as pessoas continuarem com o Bitcoin, para as pessoas não se desfazerem deles. Porque o que acontece, pessoal? Hoje, mais de 50% estão na mão das pessoas. Não estão concentrados na mão das grandes instituições. E quanto mais os governos se atentarem para isso, você imagina quando o Brasil quiser fazer uma reserva, quando o Paraguai quiser fazer uma reserva, nós temos, se eu não me engano, em mais de 190 países constituídos. Você imagina aí quando sei lá, 10% desses países aí começarem a criar reserva de Bitcoin. O que vai acontecer com a demanda de Bitcoin? Quando as bolsas de valores, quando as empresas, como por exemplo a Melius, como a própria MicroStrategy, a empresa do Michael Saylor, começarem a criar caixa, a fazer caixa em Bitcoin, como que vai ser essa demanda? Tem pouco Bitcoin, mais de 90% dos Bitcoins já foram minerados. E uma grande parte, estima-se mais de 10%, foi perdido. Então o que acontece? Vai se valorizar demais. Pessoal, o que eu vejo, tá? Pode mudar isso lá na frente. Mas o Bitcoin é uma tese, tá, pessoal? Que parece que não tem volta, tá bom? E aqui, pessoal, ó, outra matéria também, tá? Essa matéria aqui da Infomoney falando que o turismo nos Estados Unidos, turismo nos Estados Unidos tem a maior queda desde a pandemia. Tá? Goldman projeta perdas de 9 bilhões. A redução na chegada e cancelamentos e boicotes devem impactar o consumo. Setor aéreo projeta um PIB americano em 2025, aponta analistas. O setor aéreo e a projeção do PIB. Pessoal, o que está acontecendo? Alguns países, as pessoas estão deixando de ir para os Estados Unidos, isso aí pode impactar fortemente lá o PIB dele, tá? E o peso argentino desvaloriza 11,3 após flexibilizar controle cambial. A medida passou a valer na segunda-feira, dia 14, e se deu depois, né, que o país chegará a um acordo com o FMI para manter o empréstimo
né, para obter um empréstimo de 20 bilhões. O que aconteceu, pessoal? Os Estados Unidos flexibilizou, na verdade eles não tiraram, né, a banda cambial lá e o peso acabou se desvalorizando. Aí você fala assim, ah, tá vendo o que aconteceu? O peso desvalorizou e tal. Simplesmente aconteceu o que deveria acontecer, tá? Estava sendo mantido artificialmente e agora o governo fez isso aí para poder liberar o câmbio, tá? E China considera a isenção e tarifas dos Estados Unidos um pequeno passo para corrigir o erro. A gente sabe que o Trump deu uma pegadinha do malandro aí nos últimos dias, né? O que aconteceu, pessoal? Ele viu que o que estava acontecendo não estava sendo bom para os Estados Unidos, né? A gente viu até a curva do juro longo americano subindo demais, né, nos últimos dias aí, e ele teve que recuar. Empresários fizeram pressão, né, e ele teve que recuar. Aí aquela história, o cara não quer pedir perdão aí pra ex-namorada pra voltar, né, ele acabou dando um jeitinho aí e acabou abrindo exceção aí pra eletrônicos, alguma coisa, tirando a tarifa, por quê? Ia prejudicar demais os Estados Unidos. Pessoal, os Estados Unidos depende da China e a China depende dos Estados Unidos. Não tem como, cara. Não tem como os caras parar de negociar. Michael Porter, no livro dele Estratégia Competitiva, ele fala que existem fases da empresa. E existe um período da empresa onde ela não consegue retroceder mais. Então você vai até certo ponto e você é obrigado a continuar, porque você não consegue mais retroceder. O impacto, a perda é gigantesca. E é isso que acontece hoje com a economia global. Nós chegamos num período que Estados Unidos e China não tem mais como retroceder, não abruptamente do jeito que o Trump está fazendo, tá? Não tem como isso acontecer, tá bom? Então isso aí prejudica demais os dois países, tá bom, pessoal? Então, gente, estamos chegando no final aqui. Sempre sobra algumas notícias aqui. A gente acaba não conseguindo passar tudo, mas a gente está chegando no final do nosso programa aqui. Queria agradecer vocês. Pessoal, sigam, tá? Às 19 horas, todas as segundas-feiras, além de sair o programa inédito aqui na rádio, às 19 horas, todas as segundas-feiras, nosso programa sai lá no YouTube. Lá você pode compartilhar e vai saindo corte aí nas redes sociais durante toda a semana. Queria agradecer vocês, tá bom, pessoal? E esperar vocês aí na próxima semana pra gente falar mais um pouquinho aí sobre investimento e sobre mercado. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, até semana que vem, uma semana abençoada aí. Valeu!